Estamos dando continuidade, queridos, aqui a uma série de mensagens seguindo os passos de Jesus e na verdade, acompanhando aí as últimas 24 horas. Se você pôde estar aqui com a gente, se você não conseguiu, você pode entrar no nosso canal lá no YouTube, ver todas as outras, e a gente vai estar encerrando esse grande momento com o musical Yeshua no dia 9, você é nosso convidado, nossa convidada para estar nesse dia, ok? E hoje, querido, o tema que foi encenado aqui, que a gente vai estar partilhando, chama-se Com Jesus na Crucificação. E eu queria ler com você Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 23. Eu vou ler aqui na versão NVI, Marcos, capítulo 15, versículo 23. A gente vai navegar em alguns textos dos evangelhos sinóticos, Você tem aí Mateus, Marcos, Lucas, e eles vão tratar do mesmo tema com perspectivas diferentes, e olhando em cada visão a gente consegue pegar detalhes para que a gente possa entender mais um pouco do que foi aquele momento, que isso possa trazer luz ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Essa era, querido, a acusação. A morte e morte de cruz era algo que era praticado pelo Império Romano naquela época. O Império Romano ele tinha a característica de matar com crueldade, com bastante sofrimento e expor. Então, a morte de cruz ela conseguia juntar isso. Era a forma com que eles aplicavam a pena de morte naquele tempo. Não vamos entrar aqui, não é o mérito hoje, no detalhe de como que acontecia todo aquele processo até, de fato, a morte vir a acontecer. Mas algumas coisas, só para você ter ideias, as pessoas que estavam naquela posição na cruz, eles ficavam, e a morte vinha por asfixia. A sua perna, chega um determinado momento, já tentou ficar numa determinada posição por um tempo, daqui a pouco o seu corpo não consegue mais. Você imagina essa posição da cruz. E o seu pé era colocado meio que dobrado, para que não houvesse possibilidade de manter talvez tanta força ali, e todo esse processo era cruel, cãibras e dores insuportáveis. E a morte, no final, ela vinha, a pessoa sufocada, um esgotamento, ou até mesmo hemorragia, O coração bombeando e forçando tanto, tinha um momento que ele não aguentava mais. Mas mais do que o sofrimento físico que aconteceu naquele dia, lá na cruz, Jesus experimentou dor física, dor moral e dor espiritual. E a questão aqui nessa noite que a gente quer trabalhar é: como nós podemos aprender com as últimas palavras de Jesus nesse momento? Nós viemos trabalhando desde a ceia e hoje estamos no momento da crucificação. E nessa noite eu quero tratar com você sobre 5 palavras que Jesus liberou naquele momento de dor, naquele momento cruel, naquele momento de sofrimento, e que, mesmo ele passando por aquilo tudo, ele consegue ainda ser um gerador de vida. E eu quero que você tome essas palavras no seu coração, para que, se por acaso, talvez você tenha chegado aqui também, passando por um sofrimento, passando por uma situação difícil, enfrentando lutas, dificuldades, tenho certeza, se perguntar aqui, cada um de nós, dentro da sua realidade, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Mas quando a gente olha, querido, para a nossa realidade, geralmente, as nossas dificuldades e as nossas lutas estão relacionadas com a colheita daquilo que nós mesmos plantamos. É ou não é? Às vezes a gente toma uma decisão errada na nossa vida, a gente vai por um caminho equivocado, a gente escolhe um caminho de pecado, a gente vai para uma rota totalmente fora, e a consequência do pecado acaba nos atingindo. Então, geralmente, no nosso caso, o sofrimento, as lutas, as batalhas, na maioria das vezes,
Existem aquelas situações que são atípicas, que acontecem com todo mundo, né? Que vem de repente, o dia mal, mas eu estou falando aqui de escolhas também que existem, que cada um de nós tomamos na nossa vida, decisões que é individual, que é pessoal, que é intransferível e que trazem consequências. E muitas das vezes, quando a gente avalia a nossa própria vida, a gente tende a olhar dessa forma. A gente tenta a se colocar no lugar de. A gente tenta olhar e aplicar como isso pode estar relacionado à nossa vida, à nossa realidade. Só que aqui, queridos, é algo totalmente diferente, porque não existia possibilidade de eu ou você pagar o preço que ele pagou. E o preço que ele pagou foi justamente para poder salvar e remir eu e você. Aquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou, toda a humilhação, tudo aquilo que ele se submeteu. Os profetas já falavam lá atrás, ele foi como ovelha muda levada ao matadouro. Talvez o diabo achasse que na cruz estaria vencendo o Salvador. Mas o que estava acontecendo ali, querido, era uma entrega de um sacrifício vivo. O sangue do Cordeiro Pascual, o sangue de Cristo Jesus, lá atrás eram sombras que apontavam totalmente para esse momento. Então, quando Cristo veio, ele veio para isso. Então, quando ele está nesse momento, ele passa por isso tudo. Mas, quando a gente passa por uma provação, aí voltando para a nossa realidade, eu e você, a gente geralmente tem a tendência a se autoavaliar, ou a tentar levantar os porquês. Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa situação me acometeu? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por esse problema dentro da minha família? Por que eu estou passando por isso? E a gente fica tentando mapear para poder entender por quê. E se você for sincero e permitir que o Espírito Santo haja aí no seu coração, ele vai trazer às suas memórias, talvez algumas coisas. Mas independente, querido, de qual seja a razão que o mal te atacou, ou conseguiu te alcançar, ou conseguiu te ferir, ou conseguiu tocar na sua vida, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pagou preço para que o peso que hoje talvez você ainda esteja carregando seja retirado de você e para que você tenha leveza e paz diante do Senhor. Mas como que isso é possível? Veja, querido, a primeira palavra, eu quero ler com você Lucas capítulo 23, 34, primeira palavra que Jesus disse e que eu quero destacar aqui, dentro desse momento de sofrimento, muito bem encenado aqui pela equipe do teatro, ele disse assim, no meio de toda, ele na cruz, no meio de toda aquela acusação, e ele olhava para aqueles que zombavam, talvez ele olhava ali para sua mãe e o discípulo amado que estava do lado dela, ele olhava ali também os soldados que estavam ali, cumprindo ali o seu papel, os sacerdotes, os religiosos que levaram tudo aquilo a acontecer, e a acusação, lembra no primeiro texto, lembra? Qual era a acusação? Rei dos judeus? Rei de quê? Rei de quê? Naquele momento, não fazia sentido nenhum. Mas olha o que Jesus, mesmo diante disso tudo, sofrendo na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo diante de tudo aquilo que ele estava sofrendo, ele parou e ele olhou. Orou por aquelas pessoas. Pai, perdoa. E a primeira palavra, querido, que a gente pode destacar com Cristo na crucificação é uma palavra de perdão. Os soldados talvez simbolizavam ali a disputa ali, né, pelas roupas dele, quem vai ficar? Aqueles que estavam ali cumprindo uma função e focados em coisas materiais, bens. Para os sacerdotes ali que se dirigiam a ele com desprezo. Os sacerdotes eram aqueles que deveriam criar a conexão do Pai com o povo. Mas eles não conseguiram ver, porque estavam cegos.
no seu orgulho, na sua soberba, naquilo que achavam que conheciam da lei e das regras. E ali acabavam desprezando. A multidão, querido, que talvez ali, uns dias antes, recebeu ele, montado num jumentinho, clamando Hosana. Hosana o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho, a multidão aclama ele. Como o quê? Como a promessa do rei dos judeus que viria para tomar o governo de todas as coisas. E talvez ali naquele primeiro momento, Hosana, rei dos judeus. Mas e agora, querido, na crucificação? Porque o povo queria que ele assumisse o poder político, talvez. O povo queria que ele assumisse o poder contra a opressão de Roma. Mas, na verdade, aquela vinda de Cristo Jesus era o que Isaías falava, ele veio como ovelha muda para ser levado ao matadouro. Quando ele é colocado diante daqueles que o acusavam, ele nada falou para se defender. Mas com certeza eu posso te afirmar isso, ele vai voltar. Só que quando ele voltar, não vai ser mais o cordeiro, vai ser o leão da tribo de Judá. E ele vai voltar com juízo. Ele vai voltar com a justiça tão almejada por todos nós. Mas naquele momento não, naquele momento ele veio como um cordeiro. E a primeira palavra que ele libera ali, e que eu quero que você grave aí, é a palavra de perdão. Mesmo para aqueles que disputavam seus bens, mesmo para aqueles que os desprezavam, mesmo para aquela multidão que o insultava, zombava dele. Ele pede ao Pai, Pai, perdoa, porque eles estão cegos. Eles não conseguem ver o que estão fazendo. E aí, querido, você pode achar, é loucura. Realmente, é uma loucura, humanamente falando, mas ele veio como essa ovelha, ele veio como esse sacrifício, para que a sua vida sendo entregue, ele pudesse remir uma multidão de pecados. A segunda palavra, querido, que eu quero deixar com você nessa noite, Lucas capítulo 23, versículo 43. A segunda palavra é uma palavra de salvação, olha só o que ele diz. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe, querido, enquanto Jesus orava, liberando perdão sobre aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, aquele povo zombava, e ele tinha à sua direita e à sua esquerda 2 ladrões, aqueles sim, condenados por uma pena de morte, por algo que eles tinham feito, aqueles sim com propriedade, assumindo ali a culpa do seu próprio erro, e mesmo na mesma condição ali, num primeiro momento eles zombavam, e quando talvez um daqueles ali começam a perceber, aquele homem que está crucificado, aquele homem que está sendo zombado, aquele homem que está sendo humilhado ali, de repente ele orar e clamar por perdão, muitas das vezes a gente não percebe, a gente quer falar para as pessoas, eu sou cristão, eu sou da igreja tal, não sei o quê, beleza, isso faz parte do processo para você inundar o mundo com o evangelho de Cristo Jesus, mas existem atitudes e existem posturas que vão impactar. Você orar para que Deus perdoe aquele que está te ofendendo? Você orar para que Deus te perdoe aquele que te machucou? Aquele que te feriu? Aquele que está te causando mal? Aquele que está querendo a sua morte? Foi o que Cristo fez. E Ele coloca ali, querido, essa palavra, e veja, essa palavra de perdão, ela consegue impactar aquele que estava junto com ele ali, ao seu lado, um daqueles ladrões, e ele começa a falar, mestre, nós estamos aqui, nós fizemos realmente, nós não merecemos, mas o Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, e aí Jesus responde, eu garanto a você, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Existe esperança até o último momento.
enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há possibilidade de salvação, há possibilidade de cura, há possibilidade de transformação. Mas você precisa entender, começa com o liberar do perdão, começa com se colocar e entender o sacrifício que foi feito e aceitá-lo sobre sua vida. E ali, querido, ele libera uma palavra e essa palavra alcança aquele coração. Quando? Enquanto ele orava pelas pessoas que o crucificavam, enquanto Jesus orava pelas pessoas que o escarneciam. E aquele ladrão ficou impressionado com isso. Talvez ele entendeu um pouco, um vislumbre. É óbvio que ele ali, naquela situação, ele não teria talvez mais tempo, né? Não teve mais tempo para poder sair dali e anunciar o reino. Mas ele conseguiu alcançar o reino na beirinha, quase terminando a possibilidade, ele conseguiu alcançar, porque ele encontrou em Cristo Jesus uma palavra de salvação. Jesus pregado na cruz, querido, ele continuava buscando os que estavam perdidos. A todo momento, durante a sua caminhada, ele veio para buscar as ovelhas perdidas, e até no momento da sua entrega como um sacrifício vivo, ele estava à procura, buscando os perdidos. E aquele ladrão que não conhecia as Escrituras, veja, ele não conhecia, ele era um ladrão. Nem se uniu a uma igreja local, nem participava talvez de uma sinagoga, nem teve a chance de consertar a sua vida, mas ele conheceu quem era Jesus nos seus últimos instantes de vida, e ele decidiu entregar a sua vida, e isso fez toda a diferença. Eu quero dizer para você como essa palavra de Jesus foi liberada, essa segunda palavra, uma palavra de salvação. Talvez você caiu aqui hoje de paraquedas, está nos assistindo online, ou veio aqui nos visitar. Se você hoje conseguir compreender um pouquinho daquilo que a gente está falando aqui, e decidir por tomar uma postura de aceitar, não aquilo que você pode fazer, mas o que Ele fez por você, e assumir esse Cristo como Senhor suficiente da sua vida, há esperança, há salvação também para você. A terceira palavra, querido, está lá em João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Olha o que acontece aqui, querido. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e disse ao discípulo: aí está a sua mãe. A terceira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite, destacar desse momento, é uma palavra de afeição. Sabe por quê, querido? Porque mesmo naquele momento de morte, mesmo naquele momento de sofrimento, Jesus ainda teve tempo para poder direcionar um discípulo para cuidar da sua mãe. E acredita-se aqui, né, que esse discípulo seja João, pelo que dá a entender, porque é um daqueles que no relato os discípulos fugiram, né, mas ele acompanha ali, e sabemos que ele era um dos 12. Então, estava ali João, o chamado discípulo amado, enquanto Jesus agonizava na cruz. Ele não pensava em si mesmo, mas ele estava preocupado ainda em cuidar daqueles que ficariam para dar continuidade. Uma mãe, querido, ela fala de afeto, ela fala de afeição. Uma mãe toca em um relacionamento muito próximo, familiar. A mãe é a que cuida, o pai traz a provisão, a mãe é aquela que dá o afeto, é aquela que é a mais carinhosa. E imagina, querido, nós de fora, assistindo um filme, assistindo uma encenação e olhando as cenas das atrocidades que aconteceram ali, nós já sofremos, nós nos comovemos no nosso espírito e as nossas emoções são tocadas, porque quando o teu olho vê, isso mexe com a janela da tua alma, que são os seus olhos, e influencia nos seus sentimentos, nas suas emoções, isso afeta você de certa forma, não de uma forma generalizada, mas quando você visualiza o sofrimento, no caso aqui a gente está falando de Cristo, mas de uma forma geral, quando você vê alguém sofrer, geralmente, você é tocado por aquilo. Agora você tenta imaginar a situação de Maria, uma mulher que já começou lá atrás, num desafio tão grande, tendo gerado pelo Espírito Santo em seu ventre ao Messias, tendo sofrido como acusada de várias situações e passou por vários
talvez maus momentos ali, teve que fugir em alguns momentos para poder livrar a vida do seu filho. E agora, nesse momento, na flor da idade, 33 anos, ela vê o seu filho ali, e ela olha como mãe, ela olha como aquela que gerou, ela olha como aquela que cuidou, com aquela que deu de mamar, com aquela que tratou, com aquela que limpou o bumbuzinho lá quando estava sujo, aquela que deu banho, aquela que ensinou, aquela que educou. Quando nós olhamos para a cena, a gente remonta ao Cristo, mas ela tinha algo diferente. E ali, ele, sofrendo o que estava sofrendo, porque ele veio para aquilo, ele aceitou aquilo, ele se submete e ele ainda se preocupa com Maria. E ele libera uma palavra de afeição, porque ele se preocupava com o bem-estar dela depois da sua morte. Ele sabia que ela sofreria. E talvez essa cena, querido, tenha sido uma cena linda. O relato aqui fica para mostrar para a gente que ele se preocupou, mas ali naquele momento não dá, só imaginando, tentando remontar na nossa mente como que foi. E ali naquele momento, ele direciona essa palavra, uma palavra profunda de amor, pelo seu discípulo, que ele escolheu para cuidar da sua mãe, e pela sua mãe. E ele conecta ali João a Maria. E essa terceira palavra, querido, é uma palavra que também pode estar conectada com a sua realidade. O salmista fala no capítulo 27, que se o nosso pai ou a nossa mãe, até eles nos abandonarem, o Senhor nunca vai nos deixar de lado, nunca nos abandonará. Muitas das vezes a gente leva para o Senhor, para esse Deus que nós falamos, a gente leva para Ele a culpa, o sentimento de culpa, a raiva pelo sofrimento que talvez os nossos genitores nos fizeram passar nessa vida. E a gente traz isso e aponta para ele, como se ele fosse o culpado. Para que eu nasci nessa família? Por que meu pai é desse jeito? Por que minha mãe é dessa forma? Por que eles não me quiseram? Por que eles me abandonaram? Por que eles me largaram? Por que foi assim? Eu quero te dizer, querido, que mesmo que talvez você tenha passado por uma situação assim, Jesus, no último momento, ele libera uma palavra de afeição, porque ele se preocupa também com você. E mesmo que isso seja uma realidade, a gente não consegue apagar o seu passado, mas a gente consegue, se você quiser, entregando a sua vida e o seu coração a Ele, remir todo esse sentimento ruim, liberar perdão e receber essa afeição e esse amor que vem do Pai. E por mais que humanamente, aqui na família terrena de sangue que você não teve o carinho, o afeto que precisava, você vai receber um amor que excede todo o entendimento, porque mesmo você não sendo da família, mesmo você não sendo irmão consanguíneo, mesmo você não sendo judeu, Ele se entregou por você também. Quando ele fez o sacrifício, querido, entenda, não era possível que ser humano nenhum sobre a face da terra fizesse esse sacrifício, porque quando nós somos gerados, nós já somos gerados na natureza pecaminosa, porque Adão e Eva desobedeceram e entregaram na mão de Satanás o domínio deste planeta naquele momento. Mas no mesmo momento que isso aconteceu, Deus já tinha um plano estabelecido, e lá no Éden ele já falava: eu levantarei um da mulher, que pisará a cabeça da serpente, esmagará Satanás, ele vai reinar, o reino dele será eterno, o reino dele não terá fim, e ele veio, querido, para proporcionar isso. Então não era possível que ser humano nenhum conseguisse fazer. Então ele, gerado pelo Espírito de Deus, dentro do ventre de Maria, Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele se tira da sua glória, fugiu a palavra, ele abre mão da sua glória, ele se esvazia totalmente e desce como ser humano. Ele encarna dentro de uma natureza carnal como eu e você, gerado pelo Espírito, mas ainda numa natureza carnal. Então o sofrimento dele na cruz foi real, foi como
nós podemos ver nos filmes, nos momentos, foi real, mas não foi só o sentimento, não foi só o sofrimento físico, foi o sofrimento moral, porque ele carregava o peso de tudo aquilo que estava acontecendo, e ele, como esse cordeiro, querido, que tinha que ser entregue, como essa ovelha muda, era a ovelha que tinha que ser perfeita, ele era perfeito, ele era imaculado, ele era sem nada que pudessem acusá-lo. E mesmo sendo esse homem bom, mesmo sendo esse homem são, que não merecia isso, ele decidiu se entregar. Quando você olha, talvez você pense assim, foi uma trama dos judeus. Não, os profetas falaram anos e anos antes, ele veio como essa ovelha muda, e ele foi, e quando ele teve tempo de se defender, ele se calou, porque ele precisava se entregar. Quando ele chega no Getsemane, nós vimos aqui, ele para, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então veja, ele como homem, agora aqui na terra, ele se humilha, e ele depende desse Pai em todo momento que está no céu, para dizer, eu estou sofrendo aqui, se fosse possível fazer diferente, Senhor, dá um jeito para mim, mas se não, que seja feita a sua vontade. E ele vai, querido, à cruz, e ele se entrega, ele vai mudo. Foi por mim, foi por você. Lucas capítulo 23, versículo 46, continua, como vimos aqui a cena do teatro, e ele libera a quarta palavra que eu quero deixar para você nessa noite, uma palavra de rendição. Em Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Veja, o espírito não foi tomado, querido, foi ele que entregou. Não foi algo que foi tirado, foi ele que entregou. Ele foi a oferta viva. Essas palavras, elas refletem a absoluta confiança que ele tinha em Deus Pai. Tudo o que Cristo fez, querido, aqui na terra, depois que ele inicia o seu ministério, onde tem aquele momento onde a gente vê João Batista lá o batizando, e vem o Espírito como pomba, pousa sobre ele, uma voz que é ouvida, então a Trindade se manifesta naquele momento. A partir daquele momento, Jesus ele começa a fluir numa unção diferenciada, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ele veio porque ele veio como primogênito, e ele precisava ser um modelo, ele precisava ser um molde para que nós pudéssemos nos espelhar. Então ele vem, e aí agora, nessa natureza carnal, ele cheio do Espírito de Deus, e aí sim, um Espírito sem medida sobre a sua vida, ele opera milagres por onde ele passa, ele faz a obra, ele flui no mover de Deus, e ele cumpre tudo aquilo que a palavra determinou, ele cumpre todas as exigências da lei, para que eu e você pudéssemos ser alcançados. E aqui, querido, quando ele brada, ele libera essa palavra de redenção. Essas palavras refletem essa absoluta confiança que ele tinha em Deus. É uma oração completa de rendição. Quando a escuridão parece prevalecer em sua vida, é necessário ter fé para falar com Deus e também render a sua vida a Ele. Quando ele brada, querido, em alta voz, ele se rende. E rendição, querido, é entregar tudo para Deus. Rendição é entregar tudo para Deus. Os bons e os maus momentos, os dias tristes e os dias felizes, as tristezas e as celebrações, a saúde e a enfermidade. Se render, querido, entregar tudo para Ele, é deixar tudo nas mãos daquele que sabe cuidar infinitamente melhor de nós mesmos. Quando você se coloca nessa posição e você se entrega, você se rende, você toma posse desta palavra, porque quando ele liberou a rendição, foi porque era algo que eu e você não podíamos fazer. Ele fez, ele pagou. Então aquilo que era necessário ser feito, humanamente falando, entregando a própria vida, eu e você não suportaríamos aquilo. Nós iríamos nos defender, nós iríamos querer sair Não, nós não somos culpados disso, de outra coisa sim, mas disso não. Mas ele não, ele foi calado, ele foi mudo, ele foi como essa ovelha, porque ele veio para isso. E ali, querido, ele proporciona a mim e a você a compra, a rendição
completa pelo sangue do Cordeiro. O sangue dele, a palavra fala que ele fica ali e o sangue vai esvaindo, tanto da sua coroa quanto dos seus flagelos, e o sangue dele vai caindo, e chega um determinado momento que o oficial, ele fura a sua lateral, e quando ele fura a lateral, só sai um misto de um líquido branco já, porque não tinha mais nada. Cada gota do sangue de Cristo Jesus foi entregue naquela cruz, para se pagar um preço. E querido, isso não foi barato, isso foi caro, mas não foi só por você, foi pela humanidade caída. Ele fez aquilo que ninguém podia fazer pelo mundo, ele se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. A quinta e a última palavra, querido, que eu quero deixar com você nessa noite, ela está lá em João, capítulo 19, versículo 30. A quinta palavra é uma palavra de vitória. Olha ali o que diz o texto: tendo provado, Jesus disse, está consumado, e com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Aleluia. Naquele momento, querido, não foi um grito simplesmente de abandono. É óbvio que, ao carregar todo o pecado, ao carregar toda a nossa transgressão, o castigo que hoje pode trazer paz para mim e para você estava sobre ele. E ao carregar isso tudo na cruz, tem um momento onde o Pai, que é santo, ele não pode comungar com o pecado, com aquele pecado que não era dele, que era meu, que era seu. Então ele se entrega, então há um momento ali com certeza diferenciado, um momento que talvez ele não tinha experimentado ainda, mas foi necessário. Para quê? Para que eu e você pudéssemos receber essa palavra de vitória. Está consumado. Não foi um grito de abandono, mas foi um grito de vitória. Jesus havia completado o que ele veio fazer aqui, ele veio para morrer. Nesse primeiro momento ele veio para morrer, ele veio para se entregar, ele veio como ovelha muda, ele veio calado, ele veio falando simplesmente o que tinha que ser dito naquele momento. Esse primeiro momento aconteceu, era o plano, querido, de Deus, foi o plano que estava oculto, muitos não entenderam. Os sacerdotes daquele tempo estavam tão longe da presença, eles estavam tão distantes do Senhor, que eles estavam com o Salvador, e ao invés deles coroá-lo, ao invés deles se renderem, eles se colocaram como os acusadores. Aquelas pessoas que eram os religiosos, que conheciam a lei, que tinham possibilidade de enxergar alguma coisa, eles não conseguiram ver aquilo que estava diante dos seus olhos, porque o seu coração estava longe, porque o pecado os atormentava, e eles não conseguiam, presos no seu orgulho, presos na sua vida, presos pensando no seu eu, na sua realidade, no seu ego. Mas, querido, a palavra diz que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E aí nesse momento, querido, é enxertado dentro dessa figueira, eu e você, chamados gentios, que não somos judeus de sangue, somos enxertados em Cristo Jesus, agora na mesma promessa, para que possamos ser, como disse lá atrás, vontade de Deus, reino e sacerdote para Ele. Fala lá atrás para o povo de Israel, e Pedro fala lá na sua carta, 2 Pedro, a mesma coisa. Propriedade particular de Deus, comprada por alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. A vitória foi comprada, foi conquistada para um propósito, e quando Jesus declarou está consumado, significava está cumprido, terminou. O que tinha que ser feito para que a humanidade pudesse ser alcançada foi feito. Quando ele morreu, tudo foi consumado, e com esse brado de vitória, a pessoa mais nobre, querido, que essa terra conheceu, deu o seu último suspiro, e esse suspiro foi mais uma palavra de vitória. E até no último suspiro, querido, o que ele liberou, está consumado, foi uma palavra de vitória.
Porque como que poderia o inferno, a morte, segurar aquele que é o Redentor, aquele que não tinha na sua natureza cometido pecado, aquele que se entrega? Não era possível, querido. Ele se entregou, e ele se entregou por mim, e ele se entregou por você. Com Jesus, querido, na crucificação, é o cumprimento de todas as profecias da sua primeira vinda. Com Jesus na crucificação, querido, é o término do seu sofrimento, é a possibilidade de ser alcançado, é a possibilidade de entrar em uma novidade de vida. Com Jesus na crucificação, o objetivo da encarnação, dele ter se tornado carne e se entregue, foi concluído, foi pago. Com Jesus na crucificação, a realização da expiação foi feita, a remissão dos nossos pecados. Jesus cumpre, querido, na cruz, com todas as exigências da lei, a satisfação da justiça divina e a destruição completa do poder de Satanás. Na cruz do Calvário, ele se entregou por mim e por você. A crucificação de Jesus, querido, entenda isso, ela não foi um acidente. Ela não foi por acaso. Ela não aconteceu porque o Império Romano dominava. Ela aconteceu porque o plano divino, naquele momento, se cumpre. E quando o plano divino se cumpre, arrisca. Quando ele chega nesse último momento, ele declara: está consumado, porque Cristo veio para morrer, e a morte sempre esteve dentro da agenda dele. Ele sabia, esse era o propósito de vida dele. Qual é o impacto da crucificação de Jesus em sua vida? O impacto que ele pode causar na minha vida e na sua vida. Jesus, ele pode liberar sobre a sua vida uma palavra de perdão, assim como ele fez na cruz. Mas Jesus, ele também pode liberar uma palavra de afeição, como ele fez para Maria. Talvez o que você precise hoje, está liberado sobre a sua vida nesse local, é uma palavra de salvação, porque em nenhum outro nome há, nenhum outro, debaixo aqui dos céus, pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser Ele, Cristo Jesus. Só existe uma rota para o Pai, chama-se Cristo Jesus. Rendição, quando você se entrega por completo, e a vitória. A cruz não foi um acidente, a cruz foi um ponto de partida para o novo tempo que se iniciou. A cruz levanta um novo povo, a cruz levanta a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Igreja é essa que a palavra diz que vai pressionar as portas do inferno e que elas não vão prevalecer. Ele foi chamado para esse martírio, assim como vários irmãos foram chamados por martírio. A gente não tem noção, porque a gente vive no Brasil, mas talvez alguns de nós vão ser enviados para algum lugar desses, aonde o islamismo reina, aonde há uma opressão e uma guerra muito forte contra a religião, onde pessoas são mortas por falar do evangelho, onde há uma perseguição de tal forma que... E a cada um é dado um propósito. O de Cristo foi esse, se entregar. O de Estevão foi esse. Agora, na cruz, mesmo passando por tudo aquilo, ele nos proporcionou, no final de tudo, está consumado. Eu queria convidar você, nessa noite, para inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Eu queria que você orasse aí, primeiramente você no seu lugar, pedindo perdão a Deus. Sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes nós vivemos uma vida completamente fora dos seus padrões. A gente traça uma linha totalmente o contrário daquilo que Ele quer. A gente vai por um caminho que não é a vontade dEle. E a gente precisa nos render à sua vontade, ao seu espírito. Por isso, querido, fale com Ele agora. Ore aí para Ele.
Fale com Ele, peça perdão por viver uma vida completamente fora dos seus padrões. E se seu coração estiver sensível para absorver e praticar as lições da crucificação, peça isso para Ele. Ainda que você esteja vivendo os dias mais difíceis da sua vida, assim como Jesus estava na crucificação, você pode liberar hoje uma palavra de perdão. Isso que te prende, que te aprisiona, que amarra você, que impede você de viver aquilo que Deus tem para você. Mesmo que você esteja passando por esse dia difícil, você pode sim liberar uma palavra de afeição. Você pode se render por completo a Ele, entregar a sua vida, para que Ele possa te salvar. Se renda hoje a Ele por completo e receba sobre a sua vida a vitória. Sabe por quê, querido? Deus ainda conta com você para que os seus propósitos sejam cumpridos na terra. Ele foi para o Pai, mas Ele disse: eu preciso ir a seus discípulos, porque eu vou enviar o ajudador. Se eu não for, Ele não virá, e quando Ele vier, Ele estará com vocês em todo momento, em toda a caminhada, para te ajudar a resistir no dia mal, para te ajudar a resistir no dia mal, para te ajudar a permanecer, para te ajudar a se manter inabalável mesmo diante das dificuldades. Mas sabe, querido, existe algo que você precisa entender: render a sua vida a Cristo não é simplesmente dar 10%, não é você entregar 10% que vai resolver o problema. Entregar a sua vida para Cristo é você entregar 100%, é você se entregar por completo, é você admitir, é você se render, é você falar: Senhor, eu necessito dessa graça, porque isso pode transformar a minha realidade, e eu quero nessa noite me render por completo. Eu não sei se eu vou conseguir, no meu coração passam muitos pensamentos, muitas coisas na minha mente agora, mas uma coisa eu sei: eu preciso me entregar 100% a Ti. Quando Jesus ele fala: vocês querem ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem, siga-me. E esse negar a si mesmo é muitas das vezes abrir mão, é muitas das vezes quando estão escarnecendo, zombando de você, é você falar assim: eu não vou reagir a isso, porque isso é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando zombarem de você, quando quiserem te fazer mal, quando quiserem te humilhar, quando quiserem fazer isso tudo com você, você vai olhar para Ele, o Salvador da humanidade, que não merecia nada disso, porque eu e você erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas Ele não merecia nada, e Ele se entregou para que hoje a sua igreja se levante poderosa, a sua igreja se levante na unção do Espírito, a sua igreja se levante cheia de poder, porque aquilo que tinha que ser feito já foi feito, está consumado. Não haverá nada que vai parar, não haverá nada que vai impedir, nada vai impedir aquilo que o Senhor tem para fazer, porque a vontade dEle é soberana e vai se cumprir. Não adianta você ficar fugindo de um lado para o outro, procurando em tantas coisas aquele vazio que você nunca consegue suprir. Eu quero te dizer nessa noite, esse vazio só vai ser suprido em Cristo Jesus. E se a sua entrega foi uma entrega de 10%, se arrependa hoje, se coloque diante de Deus e se renda a Ele 100%, se renda a Ele por completo, porque o que Ele deseja, o que Ele almeja, é aquele que se rende por completo. Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos orar, e nós vamos pedir isso para Deus. Senhor,
eu quero me entregar 100% a Ti. E sabe, querido, Jesus, Ele cumpriu tudo aquilo, Ele cumpriu muitas coisas, porque havia uma sombra que apontava para tudo aquilo. A lei era uma sombra que se cumpriria em Cristo Jesus. Algumas outras coisas ainda vão acontecer das profecias, da palavra de Deus. Então havia um ritual, não que o ritual por si fizesse a diferença, mas todo o plano precisava se cumprir para que você pudesse alcançar a salvação. Nós como igreja, nós temos um ritual, não é isso que vai fazer a diferença na sua vida, mas esse ritual demonstra publicamente para as pessoas que estão dentro da comunidade uma atitude que está acontecendo dentro do seu coração, porque dentro do seu coração ninguém consegue enxergar. Mas quando você sai do seu lugar e você vem até aqui, que a gente chama de altar, não tem nada de espiritual nisso, só quando a gente está aqui, porque nós somos a casa de Deus. Mas quando você sai do seu lugar e você se lança no altar, você está se rendendo e dizendo para Ele: eu me rendo 100% a Ti, eu quero entregar a minha vida por completo, corpo, alma e espírito rendidos a Ti, Senhor, para que a Sua vontade seja realidade na minha vida.